Em tempos de home office, bora produzir conteúdo bacana para vocês. Hoje teremos dois assuntos muito legais aqui no canal. Um é sobre castigos e recompensas através do olhar Montessori. É isso aí, muito bacana. E ao mesmo tempo que nós vamos bater esse papo sobre esse assunto, eu vou ensinar, na verdade compartilhar, como eu me automaquio para fotos. Porque aqui em casa eu gosto de produzir as fotos da Aurora e fazer tudo do nosso jeito. Então eu pego algumas dicas, pego algumas ideias e acabamos produzindo essas fotos por aqui mesmo. Então, as fotos que eu fiz de gestante, fui eu mesma quem produzi. As fotos logo que a Aurora nasceu também fui eu quem fiz. A foto do acompanhamento dos meses também produzimos aqui em casa. As fotos de Páscoa do ano passado. E esse ano pretendemos fazer as fotinhos de Páscoa também aqui em casa, para que possamos aproveitar esse momento home office e também aproveitar essa opção que nós temos de fato de produzir fotos em casa. Então, as maquiagens para fotos, elas precisam ser mais marcantes, porque nas fotos, se a maquiagem for mais marcante, ela vai aparecer mais, ela vai dar um outro efeito. Então, um detalhe bastante importante para as mamães, é claro, que gostam desse assunto. Então, ao mesmo tempo que eu vou conversando um pouquinho com vocês, eu vou me olhando aqui do ladinho no espelho para ir trabalhando nessa maquiagem ao longo do vídeo. Então, vamos começar maquiando, né? Eu gosto, quando é uma maquiagem mais forte, de deixar o preparo da pele, a base, esse fundo por último. Porque normalmente, pelo menos pra mim, eu acabo às vezes fazendo com que ao colocar a sombra, ela acaba caindo. Então, eu gosto de fazer o preparo da pele em si depois. Então, vou começar pelo corretivo. Eu tenho o corretivo da Candice Berenice. Eu vou passar o corretivo na pálpebra para depois colocar a sombra. Eu não tenho o costume de utilizar o primer. Acho que é algo que eu acabei nunca colocando na minha rotina de maquiagem e não tenho esse hábito. Então eu utilizo o corretivo e em cima do corretivo eu aplico a sombra, que eu sinto que dura mais. Então, enquanto eu vou colocando o corretivo na pálpebra, eu vou falando um pouquinho da onde eu trago esse assunto sobre castigos e recompensas. Então, aqui no canal eu já tenho um vídeo onde eu apresento o quarto da Aurora, que eu falo no vídeo sobre o que é o método Montessori. Então, se você ainda não assistiu, vale a pena procurar lá o quarto montessoriano, que eu apresento o quarto, mas antes eu falo sobre o método. E, através desse método da Maria Montessori, uma médica italiana, tem o olhar dela a respeito de castigos e recompensas. Quem traz esse assunto, que eu achei uma forma bem bacana de abordagem, é o Gabriel Salomão, do Lar Montessori, que tem canal aqui no YouTube. Então eu assisti alguns vídeos sobre ele, em um jantar de amigas que nós tivemos, a gente falou um pouquinho sobre castigos e por isso eu resolvi trazer esse assunto aqui para vocês. Então, coloquei meu corretivo na pálpebra. Agora eu vou começar com um pincel mais escuro, trabalhar primeiro o meio do olho, com uma sombra intermediária, não a mais clara, não mais escura. Então, uma intermediária. Eu vou utilizar essa paleta de cores nudes da Maybelline e vou trabalhar então com uma sombra que eu vou escolher essa aqui, que parece um cobre. Então, as crianças, até 1 ano e meio, mais ou menos, elas estão desenvolvendo a linguagem. Como elas estão nessa aprendizagem da fala, da linguagem, de assimilar os objetos a uma palavra, elas também estão nesse desenvolvimento em diversos fatores. E um fator muito importante vinculado ao castigo e à recompensa são as ordens. Então, até 1 ano e meio, normalmente, quando nós damos ordens para as crianças, nem sempre elas vão obedecer. Na verdade, elas, na cabecinha delas, como diz o Gabriel,
elas vão ter uma voz do desenvolvimento, dizendo para que elas façam algo, e a voz dos cuidadores, dizendo talvez que elas façam alguma outra coisa. Então, por exemplo, a criança tem a necessidade, em função do desenvolvimento, de escalar. Ela vai subir no sofá. A voz do desenvolvimento vai dizer, suba no sofá. E a voz do cuidador talvez vai dizer, não suba no sofá. Então, ela tem duas vozes. Uma a qual ela deveria seguir, que é a do desenvolvimento, porque ela precisa dessa escalada para continuar o desenvolvimento físico, neurológico, motor. E a outra dizendo, não suba no sofá. Às vezes, esse não suba no sofá é não suba no sofá de chinelo, por exemplo. Ou não suba no sofá porque você pode cair. E essas duas formas de fala, elas podem ser apenas modificadas e vão fazer com que a criança consiga seguir a ordem, porque a voz do desenvolvimento vai falar o mesmo que a voz do cuidador. Na primeira situação, por exemplo, ao invés de dizer não suba no sofá de chinelo, pode ser dito suba no sofá descalço. Porque a voz do cuidador vai dizer suba no sofá e a voz do desenvolvimento vai dizer suba no sofá. Então, esse complemento é fácil de ser acatado, que é sem o chinelo ou descalço. Na segunda questão, não suba no sofá porque você pode cair, pode ser dito suba no sofá com cuidado, porque a criança vai precisar aprender em algum momento a subir no sofá. Então, é muito lindo isso, eu sou apaixonada por essa questão da psicologia mesmo, e eu acho muito bacana. Traz um pouco da psicologia positiva, no sentido de falar, digamos, algo que de fato é para ser feito, e conversa muito com a questão da ordem, né? Então, a criança tá sabendo o que está sendo dito, em alguns momentos ela vai acatar, em outros momentos não. Por que também isso ocorre? Porque a criança não entende o que é uma regra. Então, suba no sofá sem chinelo. Talvez em outra oportunidade ela vai subir novamente com o chinelo, porque ela não entendeu que isso é uma regra que ela sempre vai precisar seguir. A questão da regra, ela só vai ser desenvolvida pelos 3 anos de idade ou mais, que a criança vai saber que aquilo serve para todas as vezes que ela for subir no sofá. Então, isso é muito curioso, mas é muito lindo a respeito do desenvolvimento. Então, até 1 ano e meio, ela está nessa fase de muita aprendizagem da linguagem e por muitas vezes não vai seguir ordens. O que acontece com o adulto, por sua vez? O adulto, ele sente como se a criança estivesse desacatando a ordem que ele deu. E por isso ele acaba se sentindo muitas vezes sem poder. E ele acaba querendo que o poder aconteça de uma forma ou de outra. E então surgiram na nossa história cultural os castigos e as recompensas. Agora vamos continuar um pouquinho com a maquiagem, depois eu continuo com um assunto que é muito bacana. Então eu passei no meio do olho, como vocês podem ver. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar com o mesmo pincel nos cantos uma cor, uma sombra mais escura, mais marcante, porque eu gosto desse tom, desse tipo de maquiagem onde fica aquele sombreado nas extremidades. Com o mesmo pincel, porque eu comecei com essa maquiagem com essa sombra intermediária e vou apenas aumentar o tom. Usei primeiramente essa. Agora eu vou usar essa aqui do ladinho, que é um pouquinho mais escura. Então, vamos colocar aqui, depositar no cantinho. Na verdade, eu não vou sair já pintando. Eu vou depositar ela aqui no cantinho, com muito cuidado, porque escuro marca, né? E é mais difícil de trabalhar com ele. Então, depositei e dou aquela puxadinha pra ficar mais uniforme. Eu gosto dessa sombra mais puxadinha e já vai ganhando forma a minha maquiagem. Trago pra cá, pro meio, pra uniformizar e puxo um pouquinho pro lado também.
Então, como está ficando? Espero que linda! Aqui eu percebi, por exemplo, que ainda faltou um pouquinho, ó. Tem diferença no meu olho, esse do lado esquerdo para o direito, porque eu não puxei tanto a sombra anterior. Mas agora eu faço esse acabamento, então, com uma sombra um pouquinho mais clara, que eu vou utilizar a mais clarinha que eu tenho aqui na paleta. Vou utilizar essa bem branquinha com outro pincel, justamente para não fazer tanta mistura. Então, é um pincel mais claro. Sempre depois de maquiar, eu gosto de limpar os pincéis para que a maquiagem fique de fato como a gente espera. Novamente, deposito aqui no canto. Antes de puxar, eu vou depositar no outro também, só para não ter problema com muita mistura de cores, né? E agora trago para fazer essa uniformização. Do outro lado, a mesma coisa e já resolveu o meu problema que eu tinha visto. Então, tudo certo. Essa mesma sombra eu gosto de usar aqui no cantinho, ó, para dar aquele acabamento legal, que eu acho bem bonito. Então, já vou usar, já vou passar a mesma sombra. Então, a sombra eu gosto assim, eu acho que para fotos fica bem legal. Ela fica uma sombra mais marcada e faz toda a diferença. Além da sombra, eu gosto muito do lápis. Então, eu vou colocar esse lápis marrom para delinear e para dar uma puxadinha e um acabamento na sombra. Então, eu já puxo aqui desde o início, deixo bem marcado mesmo. Vou puxando, puxando. E aqui eu puxo desde baixo e dou aquela subidinha de gato. E eu acho que faz toda a diferença na maquiagem o delineado. Tem gente que não gosta, gosta de uma maquiagem mais clean. Dependendo da sombra, eu também gosto mais clean. Mas o delineado, pra mim, eu acho que é fator essencial. Além do lápis, eu gosto de pegar um pincelzinho mais inclinadinho, assim que ele tem esse formato, para puxar o lápis, justamente para esse gatinho ficar bem certinho. Também fica um acabamento bem legal. O que eu vou fazer agora? Vou passar na sobrancelha esse produto, que eu acho muito legal, também da Maybelline, que é para sobrancelhas, ele é na cor marrom. E eu vou passar dois rímels. Porque eu já falei em outro vídeo aqui no canal que eu gosto de passar dois, porque eu acho que fica mais volumoso, fica mais bonito, dá outro efeito. Então, vou passar esses produtos, enquanto eu vou falar um pouquinho mais a respeito do castigo e da recompensa, vou continuar falando. Então, como eu estava falando a respeito dos adultos, então, terem criado o castigo e a recompensa, porque eles se sentiam sem poder diante das crianças. O que o castigo e a recompensa fazem? Quando a criança não obedece, não segue uma ordem, castiga. Ela às vezes precisa ficar numa cadeirinha do pensamento, ou em outros momentos precisa ficar em seu quarto. Então, tem o castigo dependendo do formato que cada família acredita ser o certo. Cabe salientar que esse não é um vídeo para dizer isto está certo, isto está errado, porque cada família tem suas crenças. É só um vídeo onde eu explico o olhar Montessori a respeito destes dois assuntos, ok? Eu gosto de deixar isso bem claro. Então, as recompensas, quando a criança faz algo que os pais consideram correto, ela é premiada, podendo ser esse prêmio com palavras ou podendo ser esse prêmio com um objeto de fato. O que isso faz com a criança? No momento que ela é castigada, faz com que ela sinta dentro de si que ela não é capaz, que ela faz as coisas erradas, que ela é culpada e que ela não consegue fazer por si. A recompensa faz com que ela não faça pelo prazer de fazer, e sim que ela faça porque ela vai ganhar algo em troca. Então, no desenvolvimento, isso faz toda a diferença.
porque pode ser que a criança fique sempre esperando receber um castigo ou uma recompensa. Então, isso normalmente ocorre em torno de 1 ano e meio, 2 anos, até 2 anos e meio. Os pais ficam com esses castigos e recompensas, é onde inicia e é onde, por vezes, mesmo tendo esses, a criança não vai seguir sempre as ordens, porque de fato ela está em desenvolvimento e tem aquela voz dizendo para ela do desenvolvimento que ela precisa fazer algo diferente do que está sendo dito. Aí vem outra questão. A partir dos 3 anos, a criança vai querer seguir ordens. Mas, detalhe importante, olhem a diferença do meu olhar com um rímel e com 2 rímeis. Então, a criança vai querer seguir ordens de adultos que ela considera admiráveis, que são pessoas equilibradas, que sabem conversar com ela, que a voz do desenvolvimento dessas pessoas, do desenvolvimento da criança, bate com a voz dessas pessoas, que essas pessoas são pacientes para ensinar e que são pessoas que elas consideram que merecem o seu respeito e a sua confiança. Então aí está toda a diferença relacionada aos castigos e recompensas e a forma como os adultos conduzem a educação. E o castigo e a recompensa é justamente isso que vai influenciar, que a criança vai fazer algo não por de fato querer, por de fato se sentir satisfeita com aquilo. Por exemplo, relacionado à recompensa. No início, quando a criança faz algo, a gente diz, parabéns, que legal. Só que isso não deve ser dito sempre, porque senão a criança sempre vai fazer para ouvir esse parabéns dos pais, por exemplo. E a criança precisa fazer para se sentir satisfeita. Para no futuro, por exemplo, organizar as coisas e se sentir satisfeita e com um prazer em função de ter feito aquilo, não porque alguém vai falar algo. Então, aí são peculiaridades que a educação Montessori traz e que faz toda a diferença no desenvolvimento da criança em relação a esse assunto. Como a gente vem de uma geração que foi castigada e que recebeu recompensas, a gente acaba reproduzindo isso na educação dos nossos filhos. Então, se nós gostamos desse olhar Montessori, se a gente acredita num desenvolvimento diferente e coloca o valor nas crianças que de fato elas merecem, a gente pode sim no dia a dia, aos poucos, ir tentando exercitar essa questão de não castigar e não recompensar. Tudo na medida, tudo como a gente acredita que é o certo e que a gente quer fazer aquilo pelo nosso filho ou quer fazer com que essa seja a educação que nós possamos dar para eles. Então, cabe salientar isso também, é muito importante. E eu acho lindo a educação Montessori, esse olhar, o respeito com a criança. Eu acredito também em relação à questão da hierarquia, né? O olhar Montessori às vezes não traz isso. Tanto é que na educação Montessori, o ideal seria falar com a criança na mesma altura, para que ela não se sentisse menos. Mas em alguns momentos eu acho que sim, que a criança precisa ter o respeito, precisa saber que existe uma hierarquia, para que quando ela chegue na fase dos 3 anos, ela possa obedecer às ordens de alguém que ela considera respeitoso. Então, é muito interessante, é muito lindo, vale a pena estudar. E eu vou continuar com a maquiagem, porque senão eu me empolgo. Agora eu vou rapidinho, tá? Vamos colocar aqui o corretivo embaixo, aqui para esconder a olheira, para eu poder dar o acabamento nessa maquiagem. Então, voltando aqui, maquiagem finalizada. Um toque que eu acho que faz toda a diferença é um brincão nas fotos. Olha o efeito que dá. Então, vou colocar ele aqui. Um batom marcante também, eu acho que dá um efeito muito legal. E eu vou mostrar, só para que vocês saibam quais foram os produtos que eu utilizei aqui nos finalmentes.
para que vocês possam também saber o que foi usado para finalizar essa maquiagem. Então, passei o corretivo embaixo dos olhos, nos pontos que eu achei que era necessário. Depois passei a minha base. Em seguida, passei um pó um pouquinho com mais cor, em função de ser verão e de eu estar com a pele um pouco mais bronzeada. Então, passei ele, não passando assim, e sim depositando primeiramente, porque senão ele acaba não fixando e apenas espalha e joga pó por tudo que é lado. Depois eu passei um contorno, então bem aqui nesses pontos e aqui nesse ponto do queixo, que eu também acho que para fotos fica uma sombra legal. E passei um batom mais marcante. Eu gosto de batom mate, principalmente para fotos, às vezes em família, que talvez vai dar um beijinho na criança, algo nesse sentido, porque senão acaba saindo batom, fica marcada a criança, a não ser que esse seja o objetivo, claro. Fica a dica do brincão aí, que eu acho que dá um efeito bem legal, às vezes uma roupa mais clara também, ela acaba fazendo com que o rosto e a maquiagem apareçam mais. Espero realmente que vocês tenham gostado do assunto que eu compartilhei do Olhar Montessori a respeito de castigos e recompensas. Comentem se vocês se identificam, se vocês buscam isso, se vocês preferem um outro olhar, se vocês acham que o castigo e a recompensa funciona ou já funcionou na educação dos filhos. Eu acho que essa troca é bastante importante. Se inscrevam aqui no canal. Ativem o sininho para sempre receberem as notificações quando tiver vídeo novo e comentem outros assuntos também que eu poderia falar e que eu poderia compartilhar das minhas experiências aqui com vocês. Um grande beijo, uma boa semana, fiquem com Deus e um ótimo home office para todo mundo!